Bem-vindos ao nosso projeto de dashboard integrado, do capítulo 1, fase 7, a consolidação do sistema. O grupo é composto por mim, Maison Wendel e Ítalo Domingues, e eu vou começar falando sobre a visão geral, né? E onde temos toda a integração de todas as fases num único projeto agora da fase 7. Temos aqui a fase 1, a fase de cálculos. Sobre esta fase, a fase 1 implementa o sistema completo para cálculo da área, conversão de unidades, gestão de insumos, estimativa de custos e as culturas suportadas, café e soja. Café para área circular, insumos específicos. E para soja, área retangular com bread rhizobium. Aqui temos a nossa calculadora, onde você pode simular o cálculo dos insumos de café com base no raio em metros. Vou colocar um valor qualquer aqui. Calcular insumos. Aqui ele já mostra a área calculada. 7.000 metros, 7.853 metros quadrados, 0,79 hectares. Os insumos necessários, nitrogênio, fósforo, potássio, etc. E se eu mudar a variável do café para soja? Vou colocar 100 aqui. Aqui ele dá os dados da mesma forma que o café. 50.000 metros quadrados, 5 hectares. Os insumos necessários, fósforo, potássio, etc. O custo total, eu não havia falado antes, 9.135. Você pode baixar os dados por CSV. Aqui é a nossa tabela de insumos. Temos a visão geral aqui do café e da soja. Que permite registrar cada colheita, analisar as perdas, identificar os gargalos, comparar desempenho, gerar sugestões. Aqui as funcionalidades, análise de perdas por talhão, ranking de operadores e máquinas, gráfico comparativo, sugestões automatizadas, importação de dados. E um pouco mais para baixo temos os novos registros. Vou colocar aqui talhão, nome da colheitadeira. Um nome fictício aqui. Vou colocar manual, quantidade por toneladas. Vou colocar, deixa eu ver, 200. Condições. Vou colocar condições climáticas, como uma causa de perda. Condição do solo, entre úmido e seco. Favorável, vamos colocar seco. Condições do clima, vou deixar seco. Severidade da perda, vou deixar em crítico. Aí eu registro a colheita. O resultado, 5 toneladas e porcentagem 2,5. Colheitas registradas, quantidade total, a perda total e a perda em porcentagem. Aqui o detalhamento de cada colheita. Temos a tabela, condições climáticas, umidade alta, etc. Aqui é representado por gráfico, gráfico de pizza, de barras. Você vê que aqui no gráfico de barras, ó, o maior índice de quantidade nas causas foi de condições climáticas, o menor foi de umidade alta. Por severidade, a causa de leve severidade tem mais fatia, 46%, 46,7%, e a menor é com risco alto, 13,3%. Aqui temos as sugestões criadas. Sugestões de melhoria: revisar o desempenho do operador, João da Silva, média de 9,3 toneladas de perda, e revisar a manutenção da máquina, colheitadeira, média de 9,3 toneladas de perda. Informações estatísticas, 6,3 toneladas, 4,68 porcentagem. Sistema de monitoramento de sensores com irrigação automática. Sobre o sistema IoT, monitoramento em tempo real. Aqui os sensores que utilizamos: DHT22, LDR, os botões. A irrigação automática, onde aciona a bomba quando a umidade é menor que 40%, o pH entre 5,5 e 7,5, os nutrientes presentes. A integração é feita via AWS, alertas enviados via SMS quando anomalias detectadas em tempo real. Aqui é como se fosse a simulação, né, em tempo real, você atualiza. Aí no caso teria uma alteração aqui. Nosso diário de bordo. Aqui são os alertas, onde o sistema envia o alerta por e-mail para o responsável, a AWS, dando a descrição dos problemas de alerta: nutrientes ausentes, umidade baixa, nutrientes ausentes. Temos a irrigação, status do sistema em tempo real, última irrigação,
tempo que foi feita, umidade de 38,3%, relativamente baixa, pH ideal 5,81, a gente está ok. Aqui o nosso histórico dos dados em tempo real, que seria em tempo real, né? Na fase do projeto. O histórico das últimas 24 horas. HT22 registrou a última porcentagem de 46,86%, a média de 60%. Mínima de 38, máxima de 84,19 e o status ok. O LDR, simulando pH, 5,78 da última vez, a média de 5,75, o mínimo de 5,61, o máximo de 5,94, tá ok também. Aqui temos o fósforo e o potássio também. Aqui seriam as informações dos sensores, representadas nesse gráfico. E temos aqui, estamos na fase 4, irrigação inteligente com machine learning, aprendizado de máquina, um sistema preditivo de irrigação com scikit-learn. Sobre o sistema da IA, irrigação inteligente com machine learning. Utilizamos um modelo Random Forest, treinamento, para prever as necessidades de irrigação, otimização do consumo de água, considerar múltiplas variáveis e fornecer as recomendações. Aqui as variáveis: umidade do solo, pH do solo, fósforo e potássio. Os benefícios gerados: economia de água de até 20%, redução de custos operacionais, menor impacto ambiental e melhor desenvolvimento das plantas. Aqui o nosso preditor, teve que os parâmetros da umidade entre 40% e 80% é o ideal, e do pH de 5,5, entre 5,5 e 7,5. Deixei só diminuir um pouco a umidade para ver como funciona. Deixar abaixo de 40%. Aqui já acusa como irregular. Você vai fazer a predição e já aparece aqui irrigação necessária. Confiança de 85%. O motivo: umidade baixa, 36,1%. Agora, vamos. Deixa eu só aumentar o potássio agora. pH. Hum, Irrigar. Confiança, 85%. Por quê? pH inadequado. Está acima, está 8. Aqui o nosso histórico, com os dados plotados, né? Gráfico. Delícia da umidade, do pH, gráfico de barras, histórico completo. Impacto financeiro. Simular aqui 30 hectares. Você vê que atualiza o consumo total de água, 90 mil litros. Economia de água, 18 mil litros. Economia financeira, R$18. Economia estimada, né? E redução de CO2, 9,0. Vamos em resumo. E os dados dos sensores, as estatísticas. Chegamos na fase 6, visão computacional com miolo, sistema de detecção de gatos e cachorros, com Deep Learning. O YOLO, You Only Look Once, é um modelo de detecção de objetos em tempo real. No atual YOLO V8, temos as características, né? As classes representadas, gato e cachorro. Como usar, fazendo o upload da imagem do gato e do cachorro. Aí você gera a imagem, ajusta a confiança mínima, tem cuidado 0,5 e clica em análise da imagem. As características, né? Detecção em tempo real, modelo customizado, treinado, entre 100 épocas, lábios corrigidas, a visualização de bounding boxes, análise de confiança das predições e estatísticas detalhadas de detecções. Vale frisar, né, que o modelo de demonstração treinado com dataset de pets, a mesma tecnologia que pode ser aplicada para a detecção de pragas, doenças e outros objetos agrícolas, no caso que vem ao nosso assunto. Simular aqui, carregar uma imagem. Aí eu clico aqui em analisar a imagem. Atingiu um score de confiança de 78,8%. Confiança média. E temos as detecções encontradas. Gato, cachorro. A área representada na imagem. Com as dimensões, né? Confiança mínima de 0,5. Temos nosso histórico. Dá para ver que, de acordo com o nosso histórico, a confiança de média para alta, entre 78, 76, 81%, 89%. Esse gráfico do objeto. A média das detecções. Os números de detecções, como eu havia falado, de modo histórico, 82,6 é a nossa média. Detecções com excelente confiança. Aqui temos os nossos dados estatísticos. A distribuição por classe. 52,8% é gato, 47,2% é cachorro. E as detecções. Bom, esse é o nosso projeto, da fase 7 do capítulo 1, consolidação de um sistema, feito por mim, Maison Ender e Ítalo Domingues. Obrigado.